Fala galera, beleza? Eu sou Tizílio, para quem não me conhece, e esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer para conversar um pouco com vocês sobre uma outra série que tem sido reproduzida e veiculada em vários lugares, né? Principalmente na internet, e nos sites, blogs e afins, e é a série intitulada Não Seja Burro, da Marcela Tavares. Eu sou um dos 2.000 burros ou 800 analfabetos que deram dislike no vídeo. Sou professor de português e proponho essa reflexão com vocês e deixo claro desde o início que não vai ser um vídeo direto a Marcela Tavares, ao trabalho dela, até porque eu parto da premissa de que ela tenha feito esse vídeo sem talvez pensar, eu não sei se ela é formada em letras ou se ela não é, mas se for formada em letras talvez não tenha aprendido quase nada de linguística. Isso é importante deixar claro, porque a linguística é um pilar, né, um pilar científico do curso de letras. Então eu não me dirijo diretamente a Marcela, me dirijo talvez a você, burro como eu, de acordo com o vídeo, que não gostou daquilo que ouviu e que viu. E também me dirijo a você, que tem uma ideia um pouco contrária ou um pouco torta sobre a língua e o que vem a ser língua. Nesse primeiro vídeo eu vou focar especificamente na questão do que um simples vídeo pode gerar de comentários. O título dessa série, que é Não Seja Burro, ele indiretamente já traz a ideia de que quem comete os erros que ela mostra no vídeo seja uma pessoa burra. E esse efeito é sentido nos comentários. Eu vou ler alguns para vocês, vocês vão observar aí ao longo do... vai ser passado para vocês aí. Então observem aqui alguns dos comentários que estão associados ao vídeo da Marcela Tavares. Então nós temos aqui, vejam, 1.568 burros deram dislike, 1.000 burrinhos deram dislike. Ela está realizando os desejos dos professores de português do Brasil. Não, não. Eu sou um professor de português e eu não vejo nenhum motivo em acabar com tudo aquilo que eu aprendi durante a graduação, fazendo um vídeo que tenha esse viés totalmente apelativo no sentido de estigmatizar alguém que use aquele tipo de erro, que cometa aquele tipo de erro que ela coloca no vídeo. Bom, o que mais me chamou a atenção aqui é que o que a Marcela Tavares faz nos vídeos dela é uma coisa que nós chamamos de comando paragramatical. Esses comandos paragramaticais, eles são uma série de... como é que eu vou dizer para vocês, para ficar uma coisa, não ficar muito pedante, porque o objetivo também não é esse. Os comandos paragramaticais são uma série de estímulos que nós temos e que reiteram essa postura preconceituosa que é destilada ao vídeo, consciente ou inconscientemente. Então, muitos livros didáticos acabam se tornando comandos paragramaticais. Essas séries de livros, Não Erre Mais, ou qualquer coisa que associe uma conduta linguística inadequada de acordo com a gramática normativa ao fato de a pessoa ser menos inteligente e menos capaz. Aliás, um dos comentários aqui que falam sobre isso é bem interessante, porque a pessoa diz assim: tem pessoas que ainda escrevem errado só para irritar a Marcela. Poxa gente, a juventude hoje em dia não sabe quase nada da gramática ou redação. E a Marcela está reeducando os jovens brasileiros. Não. Desculpa gente, mas você reiterar uma postura preconceituosa não é educar o jovem brasileiro, tendo em vista o fato de o Brasil ser um berço de atitudes preconceituosas, veladas ou explícitas. E no caso do preconceito linguístico, é uma atitude explícita, não é velada. Outro comentário aqui interessante é esse aqui. Preconceito linguístico, esse aqui já é direto para nós que acreditamos em preconceito linguístico. Preconceito linguístico só existe na cabeça dos idiotas que defendem essa ideia. Falar correto é uma obrigação e direito de todos, além de exercitar o cérebro, obrigando-se a pensar para formular palavras e frases corretas, como se, na verdade, a questão gramatical normativa fosse uma deficiência do cérebro da pessoa. Isso é muito grave, porque os estudos científicos a que nós temos acesso já comprovaram que isso não tem nada a ver. Então uma pessoa que fala errado não tem problema de cabeça. Não tem nenhum problema. E aliás, os próximos vídeos vão dar conta desse tipo de postura.
Uma outra coisa interessante que eu acho que eu preciso focar aqui como professor de português, e eu repito, eu não sei se a Marcela é formada em letras, e se ela for formada em letras, ela não aprendeu nada sobre linguística. Eu digo isso novamente, eu acho que isso é importante. Essa confusão toda sobre gramática, normativa e língua, ela tem uma origem. A gramática é uma instituição antiga. A gramática surge na Grécia durante o período helenístico, que era uma fase da história grega em que se estava configurando o ideal de cultura do povo grego. E não da cultura que já existia, mas de expansão da cultura. Então, em determinado momento dessa história, quando o período helenístico ele dá conta de estudar tudo aquilo que foi escrito pelos anteriores, os gregos pensaram então em um modo de analisar os textos literários, principalmente os mais antigos. E esse manual, que se ocupava principalmente, prioritariamente do texto escrito literário, é o que a gente chama de gramática hoje. Só que a gramática nasce justamente com esse objetivo, de ter como base a escrita e a análise e a exegese e explicação do texto literário. Só que essa ideia nasceu um pouco torta, porque os gregos associavam a língua daquele momento, o grego da época, já o helenístico, totalmente diferente do grego dos períodos anteriores. Então os gregos viram um ideal de corrupção aí. A língua grega, para os estudiosos, estava contaminada de barbarismos. E, aliás, bárbaro era todo povo que não falava grego. Então, os gregos não queriam estudar essa língua, a língua corrente. Os gregos queriam estudar a língua em que foram escritos os clássicos. E esse, então, talvez o grande erro que eu percebo, pelo menos estudando já há algum tempo sobre esse assunto, na questão da gramática. Ela foi concebida com um objetivo diferente do que nós temos hoje, que ela tende a regularizar tanto a fala quanto a escrita. Só que em sua concepção, ela tinha uma outra finalidade, ela tinha uma finalidade de estudo de textos escritos. Então, o erro que eu vejo é o trato no desenvolvimento da língua, e não evolução, porque eu não gosto de usar esse termo evolução. Ela enxerga a mudança da língua como uma corrupção. Talvez também por uma questão cultural, dos gregos sempre estarem procurando a areté, a virtude. Então isso acaba refletindo uma postura totalmente inadequada, né, uma condução inadequada e que tem um viés de... Inconscientemente, eu creio que isso tudo seja inconsciente, né? De ridicularizar, de repente, quem fala daquele jeito, como acontece nos comentários. Quem deu dislike foi chamado de burro, analfabeto. Eu mesmo, por exemplo, não posso nem dizer que sou analfabeto, porque eu sou professor de português, e além de português eu domino mais 3 línguas, dentre elas o grego moderno, que eu traduzo, então eu não posso dizer que eu sou analfabeto. Eu não sou analfabeto. Então são associações perigosas. E a Marcela, em um dos vídeos, diz: nossa, mas vocês, em pleno século XXI, ainda erram. Curiosamente, esse tipo de postura prescritivista, ele já acontece e ele é legitimado, ele é publicado, veiculado através de livros. Se nós lermos aqui um trechinho que eu separei de um grande gramático, do qual eu não vou tirar o mérito por ser gramático, se nós pegarmos aqui como ele define vernáculo e o comentário que ele faz, nós percebemos uma coisa muito interessante aqui. Os delinquentes da língua portuguesa fazem do princípio histórico "quem faz a língua é o povo" verdadeiro moto para justificar o desprezo de seu estudo, de sua gramática, de seu vocabulário. Esquecidos de que a falta de escola é que ocasiona a transformação, a deterioração, o apodrecimento de uma língua. Cozinheiras, babás, engraxates, trombadinhas, vagabundos, criminosos é quem devem figurar, segundo esses derrotistas, como verdadeiros mestres da nossa sintaxe e legítimos conhecedores de nosso vocabulário. Ou seja, essa postura preconceituosa ligada a esse ideal antigo de virtude e de corrupção da língua já se encontra. É uma coisa tão démodé, tão defasada, quanto os próprios erros que a Marcela Tavares aponta. E, infelizmente, tudo isso contribui para a disseminação de um tipo de preconceito que é claramente legitimado pela sociedade, que é o preconceito linguístico. Se você curtiu esse vídeo, se identificou ou então aprendeu alguma coisa
com relação a esse tema, que embora possa parecer só mais um gancho da geração mimimi, como alguns chamam, eu recomendo aqui para vocês a leitura desse livro, Preconceito Linguístico, do Marcos Banho, editora Parábola, e aqui vocês vão entender muito sobre esses comandos paragramaticais aos quais eu me refiro, e também vão ter alguns mitos sobre língua que serão desvendados aqui de uma maneira muito clara, objetiva, e esse aqui foi o meu primeiro contato com a questão do preconceito linguístico, e eu devo admitir que quando eu entrei no curso de letras eu também achava que era tudo errado mesmo. Eu vim de uma formação clássica que via a língua dessa forma gramatical, e eu posso dizer que isso aqui abriu muito a minha cabeça, e eu espero que vocês que se interessarem, quem conhece já sabe do que eu estou falando, mas os que não conhecem e que conseguiram enxergar o quão grave é um simples comentário ou um simples vídeo com o título de Não Seja Burro, eu espero que vocês adquiram o livro, que vocês se interessem e se interem mais sobre essa questão que é tão importante na nossa sociedade. Esse é o primeiro vídeo, então ele ficou um pouco mais longo, porque eu precisava apresentar o objetivo que nós vamos ter a partir de agora, e haverá outros vídeos com outros focos de tudo aquilo que foi veiculado junto com esses vídeos da Marcela Tavares. Então é isso, galera. Valeu, eu, Tizílio, aqui direto para o canal da Parábola. Até o próximo.